Olá, espero que estejam todos bem e que aproveitem bastante a nossa aula de hoje. Eu me chamo Cleilson Bezerra e estou mais uma vez aqui no canal Seduc Pacajus com mais um tema de reconhecer o gênero discursivo. E aí, você sabe reconhecer um gênero? Você sabe o que é um gênero? Nós vamos analisar os nossos itens, nossos exemplos, e com isso facilitará na hora de descobrir ou identificar, reconhecer o gênero discursivo daquele texto que nós estamos lendo. No primeiro exemplo, nós temos aqui, leia o texto abaixo. Começa por aqui, ó. Fortaleza, 20 de janeiro de 2017. Querida vovó, hoje lembrei que uns dias atrás você me perguntou de que eu tenho medo. Então eu respondi que tenho medo do escuro. Aí você olhou para mim e perguntou o que é medo. Eu não soube responder. Então eu estive conversando com meus colegas da escola e descobrimos que o medo é uma palavra que arrepia o corpo, arregala os olhos, ergue os fios do cabelo, bate queixo e dentes, bambeia as pernas e molha as calças. Medo é uma palavra que tem a cara fria da morte, olhos de mula sem cabeça, transparência de fantasmas e corpo e alma de outro mundo. Tudo isso é o medo, por isso eu não consegui lhe responder, pois além do escuro, tenho medo de outras coisas. Papai me falou que quando estamos com medo, precisamos fechar os olhos e esquecer que estamos com medo. Em junho, vou passar as férias aí na fazenda. Então conversaremos mais sobre o medo e assistiremos os jogos da Copa do Mundo. Um beijo do seu neto Bernardo. Depois de lermos esse texto, aí nós temos aqui. Questão 1. Esse texto é um exemplo de, ele quer saber qual é o gênero discursivo desse texto. Ele é um exemplo de anúncio, carta, notícia ou poema. Qual desses itens é o item correto? Lembrando que, para descobrirmos, para reconhecermos o gênero discursivo, cada gênero possui as suas características, por isso que fica fácil a sua identificação. Se nós analisarmos a estrutura do texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver que ele tem local e data, é uma característica. Ele tem aqui o corpo do texto, e aí ele vai ser um pouco maior, um pouco mais extenso. E no final ele tem uma saudação e o nome de quem escreveu, o remetente. E logo aqui em cima ele também inicia com uma pequena saudação e o destinatário, que é a vovó. Lembrando que o remetente é sempre quem envia e o destinatário é quem recebe. Quando eu observo essas características no meu texto, fica muito fácil de reconhecer qual é o gênero discursivo desse texto. Ele é um exemplo de anúncio, item A, ele não pode ser. Por quê? Porque ele não está fazendo uma divulgação, ele não está anunciando uma festa, ele não está anunciando um produto, ele não está fazendo nenhum tipo de anúncio. Então não pode ser o item A. Não pode ser o item C porque não é uma notícia, ele não está noticiando nada. É apenas o neto respondendo a pergunta da sua avó a respeito do medo. E o item D não pode ser um poema porque também não apresenta as características do poema. Que se fosse um poema, ele estaria estruturado com versos, estrofes, palavras que rimam, sobrando apenas o item B de bola, que é o item correto. Esse texto é um exemplo de uma carta. Olha aqui a estrutura do texto. Ele apresenta as estruturas do gênero discursivo carta, que toda carta tem que ter local, data, tem que ter remetente, destinatário. O seu texto é mais extenso e no final sempre tem uma saudação e a assinatura de quem está enviando aquela carta. Então, o item correto é o item B de bola do gênero discursivo carta. Com isso, agora nós iremos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, temos aí.
Leia o texto abaixo. O rato do mato e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Mas vale magro no mato do que gordo na boca do gato. Esse foi o nosso textinho. E aí a questão pergunta, esse texto pertence ao gênero? Ele quer saber, é a mesma pergunta da questão anterior, só que ele utiliza termos diferentes. Na questão anterior, ele disse que esse texto é um exemplo de. E nessa daqui, ele diz que esse texto pertence ao gênero. Ele quer saber qual é o gênero. Só que na questão anterior, ele também queria saber o gênero do texto. E aqui nós temos as opções. Item A, fábula. Item B, lenda. Item C, notícia. E item D, piada. Vamos analisar os itens e analisar também a estrutura do texto. Como é que eu descubro qual é o gênero discursivo? Analisando a estrutura do meu texto. E aqui nós temos o item D, que é o item piada. O nosso texto tem algo humorístico? Tem algo para fazer rir? Não. Ele é um texto curto? Não, porque quando é piada se torna um texto mais curto e no final sempre tem o meio humorístico que nos faz rir, tem a situação de humor. Então, o item D não é o item correto, ele não é o gênero piada. O item C diz que é o gênero notícia. Nós também podemos perceber que não é, porque já foi apresentado a característica do gênero notícia, que é quando está noticiando algo, algum fato, algum acontecimento, e aqui não está noticiando, então não pode ser o gênero notícia. O item B ele faz referência ao gênero lenda, só que aqui não está falando de nenhuma lenda urbana, nenhuma lenda que é passado de geração em geração, não está contando nada sobre isso, então não pode ser o gênero lenda, sobrando apenas o gênero fábula. Por que é que o item A é o item correto? Por que esse texto é uma fábula? Porque ele apresenta uma narrativa de uma história. Os animais são animais que falam, são eles que estão conversando entre si e no final sempre tem a moral da história. Consequentemente, quando tem a moral da história, animais que falam e é uma narrativa, está contando uma história, está narrando, esse gênero é o gênero fábula. O texto passa a pertencer ao gênero fábula. Então, automaticamente, o item correto é o item A. Esse texto pertence ao gênero fábula. Então, ficou muito mais fácil de identificarmos, de reconhecermos os gêneros discursivos. Você só precisa prestar atenção em quê? Na estrutura do texto, nas suas características. E com isso, nós nos aprofundaremos mais e, consequentemente, ficará cada vez mais fácil de identificar o gênero de cada texto. E com isso, finalizamos mais uma aula. Então, tchau e até a próxima!